Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, quando temos a alegria, não é, de contar com essa presença poderosa dessa literatura inquietante da Odailta Alves. Mas eu não poderia iniciar essa edição, né, a 27ª edição do Conversa com o Escritor, sem dizer antes algumas palavras sobre um episódio que aconteceu, um episódio muito triste, né, que marca, né, essa história difícil do racismo em nosso país e que aconteceu em Porto Alegre. E eu começo me apropriando um pouco aqui das palavras do escritor Itamar Vieira Júnior, que agora há pouco, né, postou em seu Facebook, e ele disse: "Não vou compartilhar notícias sobre o linchamento de João Alberto Silveira Freitas, que fazia compras no Carrefour Brasil na véspera do Dia da Consciência Negra. Na véspera do dia em que Zumbi dos Palmares foi morto há 325 anos. Mas se formos capazes de reagir à altura, como os americanos reagiram à bárbara morte de George Floyd, farei questão de publicar todas as notícias." Um pouquinho diferente do Itamar, não é? A gente começa essa conversa com o escritor, essa conversa com a escritora, trazendo aqui Odailta Alves e fazendo aqui, não é, uma provocação, não é? Existe racismo nesse país, Odailta? O presidente da República acabou de informar que foi um caso isolado, o vice-presidente, né, o Mourão. Que avaliação você faz de episódios como esse? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, não me surpreende esse tipo de colocação desse presidente, né? Diferente seria se ele dissesse o contrário, que foi racismo. Então, a gente não deve nem se surpreender com colocações do atual governo. Que é racismo, que foi racismo, isso não resta a menor dúvida. Basta a gente pensar quando um homem branco, né, com seus olhos azuis, iria passar por esse tipo de violência nessas mesmas condições, né? É o mesmo que aconteceu com Evaldo Rocha em abril, um homem de 46 anos que estava no Rio de Janeiro andando de carro e vem o exército e dá 80 tiros e mata aquele pai de família. Desde quando era que, se eu fosse homem branco, tivesse com a sua família branca, levaria 80 tiros? Então, o racismo fortalece esse imaginário de desumanizar os nossos corpos. Isso, historicamente, vem acontecendo, né? Desde o processo de escravidão. Foi estratégia do processo de escravidão a desumanização, dizer que nós não tínhamos alma, que nós não pensávamos, que nós não éramos humanos. E na mente de muita gente, né, e da própria sociedade, porque o racismo ele não é patológico. O racismo, quando esse policial, esse segurança faz isso com o homem preto, ele não está fazendo apenas respondendo por ele individualmente, não. Ele responde por uma sociedade que diz todo dia para ele que o corpo negro não importa, que ele pode fazer isso com o corpo negro, porque ele é validado por uma sociedade racista, por um sistema racista, que tem como projeto de sociedade o genocídio do nosso povo. E que esse genocídio vai tanto na pancadaria, quanto no descaso, no sucateamento do sistema de saúde, né? E aí a gente pensa, por exemplo, por que hoje em dia a pandemia está tão alta, mas a quarentena, lockdown não existe mais? Porque antes começou com a branquitude, aí fez lá lockdown porque estava morrendo gente branca, rica. Agora a pandemia chegou na base, nosso povo preto está morrendo, não precisa ter mais cuidado, não precisa deixar de trabalhar, nem fechar mais nada. Então, assim, esse assassinato, né, ele vai simplesmente simbolizar um racismo que já existe, que vem violentando. Eu sou uma mulher de favela, nasci e migrei na favela, tive 2 irmãos que morreram debaixo de bala, e bala do sistema, né? A polícia que recebe nossos impostos, que deveria garantir a nossa segurança, entra na favela atirando, e não quer saber quem está na rua, não quer saber. Não existe bala perdida, né? O alvo certo é o alvo preto para esse sistema racista.
Então, dizer que não foi racismo, assim, eu não me surpreendo, na verdade, mas ao mesmo tempo é revoltante, né? É revoltante porque eu penso que poderia ser o meu irmão, sabe, preto, que tem agora 40 anos. Então, eu fico pensando na família desse homem, sabe? É um processo muito cruel, é um absurdo e dói. Hoje acordei para fazer um sarau de manhã e aí a gente já é tomada de dor, né? Não dá para não se adoecer, né? A gente adoece porque eu tenho filhos pretos, eu tenho uma família preta e é muito triste saber que nós somos alvos de um sistema racista. Vale salientar, não são apenas esse segurança e esse policial, é um sistema que projeta os nossos corpos para a violência, não nos humanizam, não nos veem como humanos, como pessoas humanas, né? Como seres humanos. Odailton, você é um ponto que a gente poderia dizer fora da curva, né? Porque você, como bem disse aí na sua introdução, na sua fala inicial, você é uma mulher que veio, é uma menina da favela, não é? Onde a vulnerabilidade, os riscos, né? Você era também ali um alvo, não é? Em potencial, né? E eu queria entender como é que você conseguiu atravessar, né? Fazer essa travessia, porque você é de escola pública. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e a importância da escola pública, mas também as agruras, né? Que a escola pública muitas vezes proporciona. E como superar esse racismo que está ali embrincado, né? Nas práticas cotidianas, seja dos colegas, estudantes, seja muitas vezes também dos professores e das professoras, do sistema de um modo geral. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Você que é formadora, não é, da Secretaria de Educação e trabalha com essa temática das relações étnico-raciais, por favor. Eu realmente, né, eu nasci e me criei na favela de Santo Amaro, Campo do 11, e numa época, né, eu tenho 41 anos, então quando eu era criança, Santo Amaro ainda tinha uma estrutura muito mais precária, eram barracos de tábua, não tinha saneamento básico, né, não tinha vaso sanitário, então era tudo muito precário, não tinha geladeira dentro de casa, era fogão a lenha, então agora tinha muita violência, né? Eu me lembro que eu escapei de vários tiroteios, as balas voando, assim, ó, tá, tá, tá. E a minha história, né? Hoje eu sou mulher funcionária pública, cursei universidade, fiz mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, mas eu quero dizer que isto não significa, eu não valido nenhum discurso meritocrático. Eu não consegui, por uma questão de mérito, não, porque mérito, sabe, é merecedor e capacidade. De onde eu venho, tem um monte de gente que tem também. Então, eu venho de uma favela que tem muita gente capaz, que tem muita gente que mereceria estar onde eu estou e até em lugares bem melhores, mas sendo que esse sistema racista trabalha para que os nossos corpos não alcancem esses espaços. Eu sou uma exceção, isso para mim é muito triste ser uma exceção. Eu quero viver numa sociedade onde eu seja mais uma mulher preta, trabalhando na Secretaria de Educação, escritora, né? E aí, quando a gente pensa na escola, a escola, para mim, foi muito importante, sim, né? E é importante para todas as pessoas que vivem nessa situação de vulnerabilidade social, né? A galera preta, principalmente aí, que não foi pensado para estar nesse local da escola, porque essa escola foi pensada por branco para branco, tanto é que durante muito tempo nós éramos proibidos de estudar, né? Uma luta para que consigamos, né, estar nesse espaço, mas essa escola, historicamente, ela viola os nossos corpos, porque a escola, enquanto um instrumento do Estado, e o racismo estrutural usa, inclusive, as instituições, né? As instituições são racistas, a escola ela vai também contribuir para esse processo de desumanização dos nossos corpos, quando ela limita a questão da negritude, a presença do processo de escravidão, mostrando o quanto os negros, né, eram escravizados, pacíficos, e que uma princesa loira, muito boazinha, foi lá, salvou todo mundo, e pronto.
Ela não nos traz os nossos heróis e heroínas pretos e pretas, ela não vai mostrar o quanto de resistência teve, ela não vai mostrar a África para além da miséria, não, ela não vai mostrar o processo de sequestro, sabe? Ela não vai mostrar escritores e escritoras, negros e negras, né? Então, assim, a escola, ela vai omitir, sabe, as nossas narrativas, ela vai silenciar as nossas narrativas. Então, os livros didáticos não apresentam, por exemplo, no livro de ciência, você não vê um corpo humano negro, porque contribui para esse processo de dizer que nós não somos humanos, humanas. Escritoras negras, né, em sua maioria, não aparecem. Quais são os paradidáticos de escritoras e escritores pretos e pretas que a gente recebe nas escolas? Né? Nesse período de pandemia, muitas escolas estavam entregando livros, e eu só de olho, não tinha, né, livro de pretos e pretas ali sendo entregues. Agora, para uma população majoritariamente negra. Né? Então, assim, a escola, ao mesmo tempo que é um espaço necessário, né? Principalmente para mim, que venho de uma família que ninguém sabia ler dentro de casa, então a escola para mim foi fundamental para que eu me apropriasse do letramento formal, porque dentro de casa eu aprendi a ler o mundo, eu aprendi a ler a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, não foi por meio da escola que eu me tornei essa mulher militante, essa mulher que hoje compreende, procura, pelo menos a cada dia, compreender o meu lugar, né, dentro dessa sociedade, que reconhece como o racismo é um elemento cruel e articulado para me violentar e violentar os meus e as minhas. Não foi a escola que me trouxe isso, e ela nunca trará isto, porque quem está no poder é sempre um homem branco, cis, heteronormativo. Ele não vai abrir mão dos privilégios. Ok, Odailta. Já começaram aqui a chegar algumas perguntas, eu vou segurar um pouquinho, mas aí para a gente aprofundar um pouco dessa tua vivência menina na escola pública, né? A Odailta leitora crítica, né? A Odailta que começou a fazer as primeiras leituras e assim, a gostar disso. Certo. Eu estudei na escola, acho que da educação pré-escolar, antigamente pré-escolar, que é educação infantil. Eu estudei na escola Casa Grande, que agora, se eu não me engano, é o Sítio do Céu. Olha que nome sugestivo. Né? Casa Grande, era ali, a gente dentro da Casa Grande, e agora depois virou Sítio do Céu. Ainda bem que mudou o nome, né? E depois eu fui estudar no José Maria, em Santo Amaro. Então, no José Maria, eu estudei da Alfa até a 8ª série, que é o 9º ano. Depois eu fui estudar no Clóvis Bevilacqua, que foi a minha salvação, na verdade, porque eu fui fazer magistério, né? Porque senão eu sairia do ensino médio sem profissão. O que é que eu ia fazer? O meu sonho era ser professora, mas como é que pode? Filha de lavadeira, neta de lavadeira, bisneta de lavadeira, se tornar professora, né? Era um sonho que eu achava muito difícil. Aí tinha um terreiro perto de casa, e aí o pai de santo, né, o preto velho, quando vinha, aí mandava me chamar, e a minha avó, uma mulher preta de ancestralidade, ia comigo. Aí ele dizia: olha, essa menina vai parar atrás de um birô. Isso me enchia de alegria, porque eu não queria parar atrás da pia, nunca gostei de serviço doméstico, com todo respeito às empregadas domésticas, sabe, que é a minha mãe, foi minha avó, e tantas outras aí, que é um trabalho muito digno, desvalorizado, mas muito digno. Eu não queria, não precisava fazer parte desse processo que colocava sempre as mulheres da minha família para este local. E aí, quando foi no ensino médio, na verdade, que eu comecei a me aproximar do processo da leitura como uma coisa obrigatória, né? Obrigatória. Então, era obrigado a gente ler nas aulas de literatura, né? Os romances lá do romantismo, ler a Escravizaura, por exemplo, né? Aí eu via a Escravizaura. O que é que a Escravizaura me dizia? A Escravizaura dizia que para você ser aceita, você tem que se embranquecer, porque se você não for branca, né? Quem era a Escravizaura? Era uma escravizada de pele branca, e por isso ela sabia, era pela pele dela que ela sabia tocar piano, né? Que ela sabia falar essa norma padrão, que as pessoas, olhando, nem percebiam que ela era escravizada. Então vinha aquele processo, aquela ideia de branqueamento, que muitas vezes levava as mulheres negras, inclusive, esse processo de alisamento dos seus cabelos. Aí foi ler o Curtiço,
Aí, quando a gente chega no Cortiço, aquela violência com Bertoleza, sabe? Aquele imaginário cruel de colocar a mulher negra como aquela mulher suja, desrespeitando os nossos cabelos, o nosso corpo, né? Aí a gente ainda é criança, quando vai ler Monteiro Lobato, vê lá o que ele faz com a minha avó, né, que é representada ali por tia Anastácia, desrespeitando aquela mulher preta, colocando ela... até uma boneca era mais inteligente que ela. Mas isso tudo eu saía lendo. Eu li a literatura branca, não tinha o senso crítico que eu tinha hoje, não vou dizer que naquela época eu já percebia isso, que eu não percebia, entendeu? Nem na universidade eu percebi. Isto foi um escurecimento que veio com a militância, com os meus e as minhas, nas discussões raciais pela rua, nos saraus de resistência, sabe, nos bares tomando cerveja falando de racismo, nos congressos, porque a universidade também é um espaço de muito embranquecimento. Ainda bem que hoje em dia nós temos algumas articulações pretas ali dentro, temos professoras negras que estão fazendo trabalho belíssimo, né? E isso é fundamental para que saiam dali professores, profissionais que tragam uma perspectiva diferenciada para a educação étnico-racial. Mas a minha leitura inicialmente se veio de maneira obrigatória e uma literatura extremamente branca. Eu só vim conhecer a primeiro escritor negro que eu conheci foi Solano Trindade, né? Por meio de um livro didático. Aí eu ainda era adolescente, mas também ficou aquilo. Eu não tinha internet, não tinha nada, era na época ainda da datilografia ou de pesquisar em biblioteca. Então, eu fiquei no poema de Solano que eu achei. Depois, né, já de adulta, foi que eu fui conhecer o quilombo literário que existe e que essa sociedade racista roubou de mim. Né? E agora a gente vai tomando de volta e reverenciando todas e todos os escritores negros e negras que fizeram história e continuam fazendo nesse país. Você contando a sua história, é inevitável a gente não recuperar um pouco da fala da Conceição Evaristo, que abriu essa série de lives aqui sobre a consciência negra, e que você vem para complementar e para dar essa oportunidade, né, maravilhosa da gente poder discutir, estar discutindo hoje. E eu abro um parêntese aqui para fazer um agradecimento à professora Delma Silva, que vem articulando, né, como uma pesquisadora, uma estudiosa, mas também como uma ex-aluna da Escola de Referência Arendon Vital, escola essa que está imbuída hoje, comprometida com essa live aqui, né? É uma das ações da nossa escola, da nossa biblioteca, e que aqui eu já vi professores, estudantes, né? A gestão, né? Representantes da equipe gestora aqui, todos aqui assistindo a tua fala, mas aí, quando você começa a contar, e me lembra muito Conceição Evaristo, porque Conceição Evaristo, ela meio que cunhou um termo, né, escrevivências, e você tem um livro que nasce exatamente dessas vivências, são escritas que emanam das dores, da luta, da resistência, que foi onde você descobriu, foi o terreno, o território, né, esses territórios que você, digamos assim, amolou a sua faca para ir para, né, para a guerra. E aí eu queria que você explorasse um pouco sobre isso e dessa sua comunicação, né? Talvez acidental, vamos dizer assim, mas com essa expoente da literatura. Conceição Evaristo é uma referência para a gente, né? Assim, a gente nunca pode deixar de se questionar porque Conceição Evaristo só ficou conhecida depois de 70 anos. Como isto é significativo, né, para um país racista que silencia a literatura dessa mulher historicamente, né? E como seria importante ter conhecido a obra de Conceição Evaristo, assim como de Miriam Alves, Naudete Pinheiro, né, Jovina Souza e tantas outras contemporâneas ali, e também amigas de Conceição Evaristo, que a gente, que a sociedade nos roubou mesmo, sabe? De ter essas referências em nossas vidas. Eu fico imaginando que se eu tivesse conhecido a literatura de Conceição Evaristo quando eu era adolescente, ninguém me segurava,
sabe? O pessoal diz, que eu faço revolução. Aí é que eu ia fazer revolução desde sempre. Eu sou fraca, porque a minha base fortalecida já foi bem adulta, né? As meninas de hoje novas é que vão fazer a diferença nessa sociedade daqui a algum tempo. É que a gente vai ver o que é revolução. Eu confio muito nelas. E Conceição Evaristo, ela traz, né, para a gente esse termo que para a gente é tão simbólico, porque historicamente essa literatura não trouxe o nosso lado da narrativa, porque só visibilizou as vozes brancas, né? E na literatura branca, o negro e a negra aparecem, né, como objetos e não como sujeitos. Então, o processo de escrevivência é colocar, né, o escritor e a escritora negra nesse local do sujeito, de dizer, olha, eu vou entrar nessa disputa narrativa e vou te mostrar um pouco, né, sobre o meu lado da história. Eu vou contar as minhas narrativas, porque isso não é de hoje, na verdade. Essas narrativas vêm sendo contadas há muito tempo, né? Um salve para Maria Firmina dos Reis, em 1859, publicando o primeiro romance escrito por uma mulher nesse país, o romance Úrsula, né? E essa mulher é uma mulher que deveria estar sendo lida há muito tempo e foi, né, silenciada. Então, assim, o diálogo da minha literatura com a de Conceição é um diálogo inevitável, né? E quando a gente pensa em Conceição Evaristo, a gente também não pode deixar de falar sobre o absurdo, né, de uma mulher com a escrita potente e esteticamente maravilhosa, porque a branquitude tem mania de chamar a escrita de mulheres e homens negros como escrita de militância, escrita uma literatura de militância, é uma literatura marcada, como se a literatura branca não fosse de militância. A literatura branca, historicamente, vem militando por um imaginário branco que vem sendo um sucesso, porque a gente lê livro de gente branca e ali a construção da branquitude é belíssima, sabe? E isso não é de hoje, isso é de sempre, né? Desde dos primeiros escritos aqui na literatura de catequese, por exemplo, vem militando em prol de uma galera branca. Então, assim, quando a gente pega uma escritora como Conceição Evaristo, né, e incentiva para que essa escritora se inscreva mesmo na Academia Brasileira de Letras, que é um espaço construído também por um homem preto, Machado de Assis, e essa mulher ganha apenas um voto, esse um voto é para dizer, não só para Conceição Evaristo, mas para mim e para as outras escritoras, ali não é o teu lugar. Né? Eles estão dizendo para a gente, aqui não é o teu lugar, sabe? Porque sabe que se Conceição entrasse, isso iria plantar sonhos na gente, né? Porque, querendo ou não, são espaços que nós devemos ter direito também de estar ali. Essa construção foi uma construção também a partir de um homem preto, né, que a sociedade faz questão de embranquecer, porque é genial. Imagina se a galera preta, desde pequenininha, soubesse que Machado de Assis é preto, e poder pensar os nossos alunos em ser o futuro Machado de Assis. Isso poderia ser perigoso para uma sociedade que quer colocar a população negra pacífica e na base, recebendo menos e a carne mais barata do mercado, né? Odailta, nesse sentido, quando você falou do Machado de Assis preto, eu me lembrei que, mais recentemente, existe um movimento, inclusive de artistas, de retratistas, que estão recuperando, não é, a cor original dessas fotos oficiais desses escritores, desses autores. E aí a gente poderia citar não só o Machado de Assis, mas com igual força também, e contundência e capacidade de luta, e até considerado um louco, que é o Lima Barreto. Pois é. Então, assim, tem umas fotografias agora, uns retratos que estão deixando isso mais evidente, né? Evidenciando a cor da pele, né? E valorizando essa característica fenotípica, né? Que é importante demais. E a gente fica pensando, né? Por que Machado de Assis, até certo modo, né, teve um acolhimento da sociedade da época e Lima Barreto não, né? Lima Barreto foi considerado um louco, era desprezado total pela academia e tal, né? Lima Barreto, ele
colocava muito mais o dedo na ferida com a questão racial e com a questão da denúncia por meio dessa literatura do que o Machado, né? Por mais genial que ele fosse, por mais que ele tratasse de alguma maneira a temática, mas a sociedade, a branquitude vai abraçar aquele, como é que posso dizer, o preto de estimação, para dizer que não é racista. Então, naquela época, eu acredito que Machado de Assis tenha servido como preto de estimação para essa branquitude da época nojenta, né, que adora fazer isso com a gente. Veja, tem uma pergunta aqui que, obviamente, eu vou lançar e a gente vai refletir um pouco sobre ela, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre essa Odailta escritora que começou ali. Como foi que começou essa Odailta escritora? E em que medida a escola pública teve alguma, digamos, influência nisso, né? Nesse desejo, né? Eu Desse acho vulcão. Eu acho assim, a escola pública influenciou quando eu aprendi a ler dentro desse espaço. Mas em momento nenhum essa escola pública me plantou a semente de que eu poderia ser uma escritora. Eu não vou ser hipócrita, muito Dourar menos a iludida nesse pílula sentido. aqui. Não vou, né? Eu trabalho na Secretaria de Educação e o tempo inteiro eu falo exatamente da realidade de uma pessoa que estudou a vida inteira na escola pública, mas não entrou na universidade pública, porque essa escola pública não me deu uma formação para que eu entrasse de cara na federal. E também porque eu não tinha nem dinheiro para pagar o vestibular na época. Agora, o mestrado eu consegui fazer, porque aí quando eu entrei na universidade, eu suguei o sangue dos professores, estudava como uma condenada, e aí sim eu consegui me fortalecer também, né, em alguns aspectos. Mas essa escritora, né, essa mulher escritora, a minha escrita ela vem de uma maneira muito interessante. Como eu morava numa casa que ninguém sabia ler, então o fato de eu começar, de eu ser a primeira pessoa, numa família de 9 pessoas, eu fui a primeira que aprendi a ler. Então, tudo que vinha era para que eu lesse. Chegava uma carta, porque naquela época era a época de carta, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha celular, só tinha um telefone público da comunidade e carta. Então, todas as cartas que chegavam era para Odailta ler. Me chamavam de Nina na época, inclusive. E todas as cartas que precisavam ser escritas era para que eu escrevesse. Então, eu comecei a fazer um trabalho de escrita de muitas cartas. Inclusive, as vizinhas vinham com cartas da comunidade, né? Muitas mulheres analfabetas vinham com cartas para que eu lesse e respondesse para São Paulo, Rio de Janeiro, para para os seus familiares. Então, eu aprendi também a escrever muito nesse jeito. E o meu irmão também, o Odailton, né? Que foi morto por esse sistema, né, assassinado, ele era muito namorador e ele não sabia ler. Ele era um pouco mais velho do que eu. Fui a primeira que aprendi a ler. Eu era caçula, e aí ele um pouco mais velho do que eu, muito bonito, namorador, mas não sabia ler. E ele tinha vergonha de dizer isso para as meninas. Então, quando ele conseguiu uma namorada, ele vinha para mim, descrevia a namorada e pedia para que eu fizesse cartas de amor. Aí eu comecei a escrever cartas de amor para ele conquistar as meninas. Então, assim, era um processo. Eu já jamais faria isso, tá? Conquistando menina. Mas naquela época eu era uma adolescente, eu tinha 13, 14, né? 12, 13, 14 anos, escrevia cartas. Aí eu acho que ali eu comecei a fazer as primeiras poesias amorosas, né? Depois eu comecei a fazer, eu comecei a ter caderno de poesia, que eu escrevia tudo que eu achava bonito. Todas as frases, todos os textos, todos os versos que eu achava bonito, eu escrevia naquele caderno. Hoje eu guardo um bem velhinho comigo. E depois eu comecei a escrever, né? Primeiro eram poemas de amor mesmo, que era um poema que eu tinha também na época, né? Eu tinha referência de poesia, era Cecília Meirelles, né? Era Vinícius de Moraes, era Fernando Pessoa, era a branquitude que nos chegava, né, pela escola e que acabava brotando nas nossas escritas. Então, eu comecei a escrever muito poema, apaixonava, fazia um poema, acabava o namoro, fazia um poema choroso. E depois, já adulta, quando eu comecei a me reconhecer enquanto mulher negra, porque sendo uma mulher negra de pele mais clara, o colorismo muitas vezes vai nos embranquecer, vai violentar a nossa identidade, né? Então, até os 25 anos eu alisava o cabelo, né? Os meus irmãos, a minha mãe, minha avó, são muito mais pretos de pele, né? A melanina do que eu. E aí eu acabava sendo a mais clara da família. Essa mais clara foi a que aprendeu a ler. Então, e alisava o cabelo, como todo mundo na minha família, desde os 5 anos que meu cabelo era alisado, né? Então, assim, eu comecei a me reconhecer enquanto mulher negra
né, já depois dos meus 25 anos, sabe? Que esse processo, inclusive quando eu comecei a fazer a minha especialização, meu mestrado, porque eu comecei a estudar influência africana na língua portuguesa. E aí eu comecei nesse processo de estudar influência africana na língua portuguesa e para eventos pretos, participar de eventos de literatura, ter contato com a galera que estava ali naquele evento e começar a compreender que eu era uma daquelas, que eu não estava tendo um objeto de estudo, eu era o sujeito daquele estudo também, que eu era mulher negra, entendeu? Então, e comecei a usar a poesia, né, que eu escrevia de amor, para escrever sobre outras coisas também. Aí, em 2010, eu me tornei mãe, 2 crianças pretas, aí foi que a coisa começou a se fortalecer, porque eu comecei a ter como compromisso a construção de uma sociedade melhor para os meus filhos, sabe? Hoje eles estão com 10 anos e eu sou uma mãe negra que vive a angústia do medo do meu filho que está se tornando adolescente e ser o alvo dessa sociedade racista. Que hoje eu não moro mais dentro da comunidade, moro próxima, mas moro num bairro de classe média baixa e eu morro de medo. Daqui a pouco ele está com 14, 15 anos, preto, entrando no prédio onde a gente mora, passar um carro da polícia e pensar que ele está fazendo o que ali? Se ali para a polícia não é o espaço dele. E se essa polícia sequer perguntar? E se essa polícia tirar, porque vai achar que meu filho preto está arrumando esse prédio, sabe? Então, isso é uma angústia que a gente carrega, só quem é uma mãe negra de filho preto sabe que é isso. Né? E quando a gente fala disso, a gente vai falar de privilégio branco. O privilégio branco é uma mãe branca que sonha que seus filhos cresçam, façam faculdade e sejam felizes para sempre. Esse privilégio não perpassa, né, por nós em primeiro plano. É lógico que eu quero que meu filho, minha filha, passe por tudo isso, de casar, ser feliz, fazer universidade, mas primeiro, o meu primeiro sonho é que ele não sofra a violência do racismo, que essa sociedade prepara e ameaça a todo instante. Odailta, eu queria soltar aqui, a gente tem uma sessão que se chama Tecendo Texto, e que você pudesse falar um pouco, já que você entrou um pouquinho nesse fazer, não é? E como nasceu a gênese disso, né? Que foi fazendo as cartinhas aí, bem, bem interessante, e como aos poucos a gente vai desconstruindo, reconstruindo, refazendo, se descolonizando de algumas condutas, de algumas práticas, né? Isso tem a ver muito com o processo, com a maturidade. Mas aí eu queria que você falasse um pouco como é que se dão os teus processos criativos, o teu fazer literário, não é? Hoje. E aí eu vou soltar a vinheta. Contigo. Ok. Eu acho que quando a vida me desafia, eu escrevo, sabe? Então, em todos os sentidos. Me desafia, por exemplo, eu fui desafiada pela editora CEP, né, pela revista Continente, a fazer um texto autobiográfico. Eu nunca pensei em fazer um texto autobiográfico, por mais que eu fale de mim. Aí eu disse, minha gente, como é que eu vou fazer um texto autobiográfico? Aí sentei, né? Eu gosto de acordar cedo para escrever, acordei 4 horas da manhã, porque está todo mundo dormindo. Sentei em frente ao computador e o texto, pari o texto, vrá, sabe? De uma vez, né? Aí fui desafiada a falar sobre o lugar de fala. Aí quando eu sou desafiada, ou quando algo, por exemplo, uma vez eu estava num barzinho, no recital de poesia, e o pessoal recitando poesia, e a galera de bar é essa coisa, né? Começa a beber, fala alto, e o povo recitando poesia, eu ali para recitar poesia, e o povo falando alto, chega a me dar uma agonia. Aí eu parei o texto, Silêncio Indigesto, sabe? Que diz assim, deixa eu parar logo o texto aqui, diz assim, eu comecei fazendo assim, ei, você aí, silêncio, silêncio. Eu preciso que vocês degustem desse silêncio indigesto. E com o machado da poesia, no ato de rebeldia, eu quebrarei esse silêncio que detesto. Silêncio que visibilizou minhas ancestrais, silêncio que me exclui dos espaços de poder, silêncio que você naturaliza, finge que não vê, silêncio que me deixa para trás.
Ah, silêncio, preciso derramar-te em meu copo, exorcizar-te do meu corpo e depois beber-te puro, apenas com o gelo das almas frias aqui presentes. Silêncio que me mata sorridente, que confunde guarda-chuva com fuzil, dispara 80 tiros numa família preta, extermínio, genocídio e não comove essa pátria mãe gentil. Silêncio institucional que historicamente me amordaça. Silêncio que me torna caça e sequer disfarça o ódio pelos meus versos. Precisamos queimar o silêncio em praça pública e nesse fogo bem alto jogar os racistas. Aproveita jogos machistas, fascistas, machões, oportunistas. Queimar o silêncio é perguntar o que fora feita das crianças paridas de ventres livres de mães escravizadas. Queimar o silêncio é questionar a quem a lei do sexagenário serviu, jogando às ruas nossas pretas idosas doentes, debilitadas. Queimar o silêncio é denunciar o genocídio da juventude negra. Queimar o silêncio é ocupar as universidades, não como exceção, mas como regra. Queimarei esse silêncio branco, queimarei esse silêncio macho, queimarei esse silêncio hétero, queimarei esse silêncio cristão, queimarei esse silêncio que, sem minha permissão, abre minhas pernas e me fode todo dia. Queimarei esse silêncio com o fogo da poesia. E aí... Que legal. Que Aí, muito bom. assim, veio... Eu estava sentada, peguei guardanapo, porque eu estava sem nada para escrever. Peguei a caneta do garçom e fui escrevendo em guardanapos o poema, né? Quando cheguei em casa, aí fui organizar o texto, né? Melhorei, troquei algumas palavras e tal. E aí, pronto, virou o meu texto predileto. Quando eu estou em lugar barulhento, eu começo... Aí o povo olha para mim com uma cara de raiva, aí vem o poema, né? Porque eu não estou pedindo psil, é porque faz parte da performance, mas é uma estratégia. Então, assim, quando o mundo me desafia, a minha resposta é poesia, sabe? Até rimou, mas é porque é assim mesmo. Vem a partir desses desafios. E como a gente sempre é desafiada, aí a gente acaba sempre produzindo. Que coisa linda, que coisa bonita, viu? De um lirismo, mas ao mesmo tempo de uma agudeza, né? Que é isso, né? Olha só, eu estou feliz demais aqui que os alunos estão participando aqui. O Lucas Daniel tá marcando presença aqui, ó. O Lucas Maia também, a Maria Carvalho Ferreira, a nossa Eu já fui colega. na escola, eu já fui lá conversar com o pessoal do núcleo de gênero. Ah, que Há coisa algum boa. tempo aí, acho que faz uns 2 anos. Antes da gente seguir essa viagem, eu quero aqui trazer uma pergunta, uma provocação de Delma, né? Delma Silva. Odailton, é Sim. possível desenvolver ações antirracistas sem nominar o racismo? Existe constrangimento com o uso do termo racismo? Poderia falar um pouco sobre isso? Gratidão, Delma. Valeu. Obrigada, Delma. Delma é maravilhosa. Mas é possível, sim, né, a gente desenvolver práticas antirracistas sem nomear o racismo. Né? Quando, por exemplo, nas minhas aulas de português, eu vou trabalhar o gênero poesia, e no lugar de trazer apenas a poesia de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, eu vou e trago Solano Trindade, Inaldete Pinheiro, Conceição Evaristo, sabe? Belpuan, e mostro a cara desse povo, mostro que esse povo é preto, sabe? Lepe Correia. Então, quando essas práticas, né, e eu estou falando de escola, né? Quando a escola desenvolve um comprometimento de desembranquecer o seu currículo, né? Isto é uma maneira, assim, de você ter uma prática antirracista sem necessariamente estar discutindo o racismo. É só mostrar para os alunos que nós temos heróis, heroínas, cientistas, sabe? Homens e mulheres pretos,
né, que nós temos escritores e escritoras, é quando você for trabalhar, né, o processo de escravidão, mostrar que, não, que os nossos ancestrais não estavam naquele local de passividade, que a princesa Isabel não foi essa boazinha pintada, que o Brasil já estava sendo pressionado e muito pela Inglaterra para acabar com o processo de escravidão, sabe? Então, assim, é trazer as nossas vozes para dentro da sala de aula, sabe? Porque aí a discussão do racismo ela vai se dar e de maneira muito natural, né? Existe constrangimento com o uso do termo racismo. Muitas vezes existe porque você dependendo de quem vai se discutir, né? E vai ter sempre aquela pessoa que vai dizer que é mimimi, né? Que vai dizer que isso não existe. Então, muitas vezes, se a pessoa que estiver ali na discussão, conduzindo, uma pessoa negra que estiver presente, não tiver esse amadurecimento nas discussões, pode acabar saindo meio constrangido mesmo, sabe? Porque às vezes vem uma maioria para perto de você, dizer que você está errado, dizer que não foi racismo, que você está com mimimi, que se você não tiver muita certeza de si e do que aconteceu, você baixa a cabeça, você é oprimido, porque as pessoas brancas querem dizer o tempo todo para a gente o que é e o que não é racismo, né? Na verdade, me desculpe, mas isso é muita cara de pau. Quem tem que falar se sofreu ou não racismo é a pessoa que foi vítima desse processo, e não a branquitude, que historicamente se coloca como os opressores desse processo, né? Então, assim, a escola, né, eu acho que tem um comprometimento muito, deveria ter um comprometimento muito grande, mas tem um papel muito especial quando realmente existe o interesse. Porque eu acho que, sinceramente, historicamente, não parece que é objetivo do sistema emancipar o nosso povo, empoderar o nosso povo, mostrar para o nosso povo a potencialidade que o povo preto tem, não, sabe? Não, até porque o racismo ele também é algo muito viável para uma sociedade que se alimenta, né, do racismo, que pisa no nosso povo, que paga menos ao nosso povo. Então, imagina se os pretos e as pretas, né, ocuparem as universidades, né, cada vez mais, quem é que vai estar lavando privada de branco, lavando roupa de branco, tomando conta do filho de branco e deixando o seu filho na favela sozinho, por exemplo, né? Então, não há um interesse de fato que essa sociedade mude, sabe? Porque o racismo alimenta um grupo hegemônico, né? Mantém esse grupo no poder. Não é à toa que tanta gente é contra a cota, porque acham um absurdo ter os filhinhos de papai estudando na mesma sala que o filho da empregada. Né? Então, é garantia de privilégios, na verdade. Né? Abrir mão de privilégio é muito difícil. E a branquitude, de fato, não está preparada para abrir mão de privilégio. Mesmo quando coloca no seu perfil antirracista, uma coisa é você ser antirracista de Instagram, outra coisa é você reconhecer-se privilegiado nessa sociedade e desenvolver práticas antirracistas. Porque antirracista de Instagram não vai realmente fazer a diferença social no nosso corpo, que historicamente é violado, assassinado, excluído. Você deixou algumas pegadas aí na sua fala, você é uma formadora, não é? Desse tema, né? Dessa temática das relações étnico-raciais. Você atua através da Secretaria de Educação, não é? do Estado de Pernambuco, e, assim, com muita franqueza, eu queria que você falasse sobre como é que tem sido esse trabalho, não é, nas escolas, através dos núcleos de estudos de gênero, que, a despeito de avanços, né, que precisam... Né, bom, mas já se constituiu por si só num grande passo, né, que são esses núcleos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque algumas escolas começaram com os núcleos, hoje esses núcleos não têm uma atuação, não é? Uhum. E muitas vezes, infelizmente, a equipe gestora, os professores, às vezes, não reconhecem, não compreendem esses núcleos de estudo de gênero como parte importante, constitutiva do processo formativo dos estudantes. E eu queria que você falasse sobre esse desafio. E como é isso? Como é que tem sido essa peleja? Bote desafio nisso, né? Assim, eu trabalho na gerência de educação inclusiva, cidadania, direitos humanos,
E lá dentro tem uma unidade de educação para as relações étnico-raciais. Eu trabalho nesta unidade. Né? É uma unidade que, nesse momento, está com 5 pessoas, né? E a gente procura, dentro dessa unidade, desenvolver alguns projetos de formação de professores, de diálogos com os alunos. Agora mesmo está acontecendo o Sankofa, que são diálogos virtuais com os estudantes, né? Eu estou dando fazendo alguns diálogos sobre racismo e literatura, tem de música negra, cotas, e Delma participou ano passado também, fortalecendo. Vamos ter aí um simpósio de experiências exitosas dentro da temática, mas, sinceramente, ainda é muito pouco. Né? Estamos falando de um Estado, estou falando de um Estado, mas a gente pode falar de um país. Né? Nós temos marcos legais que garantem esse processo aí. Nós temos a Lei 10.639 de 2003, nós temos a 11.645 de 2008, nós temos as diretrizes curriculares para a educação étnico-racial, nós temos o plano, né, estadual também para o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, não é por falta de lei, mas a lei não vem em ampola. Né? Se a lei viesse em ampola, a gente aplicaria, ou dava uma pílulazinha a cada um e faria um efeito. Né? Não é uma vacina. Né? Vai conseguir a vacina contra o Covid, mas não temos a vacina contra o racismo. Interrompendo um pouco o turno aí da tua fala, mas veja, eu né, sou da rede, né, obviamente, e sim, já percebi em diversas situações, em diversos contextos, que a tradução dessas legislações, elas são... ou seja, a escola promove muitas vezes as ações, quando chega perto, próximo ao mês de novembro, é uma folclorização. Uhum. E eu queria que você explorasse um pouco sobre isso, né? Não no sentido de a gente estar aqui mexendo em feridas, mas no sentido de a gente pedagogizar, de fato, essa lei e utilizá-la no currículo, ou seja, na nossa prática, na vida, mas para além do currículo, nas nossas vidas, nas nossas vivências, né? E eu queria que você explorasse um pouco isso, né? Sim. E isto é algo extremamente triste, na verdade, quando a gente observa que essa lei, ela muitas vezes é colocada dessa maneira deturpada mesmo, né, para fazer algo para o mês de novembro. Quando eu digo que se você só coloca no mês de novembro, você está sendo hipócrita, é melhor não fazer, não. O mês de novembro é para culminar um trabalho que vem sendo feito durante o ano inteiro. Senão, não vale a pena, entendeu? Porque não tem, a culminância é de um processo. Como é que você vai culminar algo se você não desenvolveu? Né? Então, para você ter uma prática antirracista, você tem que colocar essa diversidade étnico-racial em todos os projetos que você desenvolve durante o ano, por exemplo. Então, se eu vou fazer um trabalho sobre literatura, eu ali tenho que ter todo o cuidado de trazer literatura de homens brancos, homens pretos, mulheres brancas, mulheres pretas, indígenas. Tem que ter o cuidado de procurar literatura de mulheres lésbicas, de homens gays, de mulheres trans, porque a gente tem que começar a mostrar a pluralidade que existe, sabe, na nossa sociedade. E aí, quando a gente vai falar de a questão racial, particularmente, nós precisamos trazer essa questão em todas as discussões. Se você vai fazer o trabalho sobre o meio ambiente, você tem que fazer ali, como é que eu vou trabalhar o meio ambiente e incluir a questão racial? Né? Você tem que saber como a população negra e a população indígena, a população de terreiro lida com essa natureza, né? Lida com esse meio ambiente, como é uma relação ancestral, como trabalhamos com as ervas, sabe? A própria natureza que foi trazida de África. Então, todos os projetos, sabe? Conhecer a África como o berço da matemática, sabe? Como o berço de tantas ciências, né? Como local de tantos cientistas, sabe? Desmistificar essa África da fome, da miséria, porque existe, mas existe sendo fruto de um processo de exploração do branco ali naquele espaço. Então, quando você consegue, na tua sala de aula, na tua seleção de trabalho, sabe? Você vai trabalhar um assunto enquanto professor. Eu vou trabalhar artigo de opinião. Vou trabalhar o gênero, o artigo de opinião. Eu posso trazer um artigo de opinião discutindo o racismo, né? Eu posso trazer um artigo de opinião discutindo o racismo. Eu preciso, vou precisar
Só um segundo, desculpa. Tudo bem, tranquilo, querida. Sem problema. Pois é, estamos discutindo aqui com a escritora Odailta Alves, né, nessa terceira edição da série Consciência Negra, do Conversa com o Escritor, que é um projeto, uma ação da escola da Biblioteca Padre Anchieta, da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, que fica em Casa Amarela, no Recife. É uma escola jurisdicionada, né, pela GRE Recife Norte. E para a gente tem sido uma alegria. Na primeira edição a gente recebeu a Conceição Evaristo, na segunda edição o Rogério Manjate, um escritor moçambicano, e agora a Odailta Alves. A gente vai encerrar essa série de lives do Novembro Negro, da Consciência Negra, com uma escritora gaúcha, né, que já confirmou presença, que é a Heloísa Pires Lima, né, que tem um trabalho profundo, bonito, né? E aí ela vem para falar sobre os baobás, né, aqui em Recife e tal. Isso muito bacana, vai ser uma discussão muito cara para a gente, e ela que tem uma literatura também muito potente. A Odailta Alves já chegou por aqui, e aí eu vou colocá-la aqui na tela. São as coisas, né, do trabalho remoto, do trabalho isso, em casa, né? isso acontece, é normalíssimo, e a gente vai dando curso à conversa. Eu queria aproveitar, Odailta, para jogar aqui um depoimento de Rosiane Ferreira, né, que eu achei extremamente... diz muito sobre esses nossos dias, né? Meu irmão levou um tapa no rosto só pelo fato de não estar com o RG e ter falado que tinha 14 anos. E os policiais acharam ele muito alto para ter 14 anos. Ele só tinha ido trocar a peça do aparelho. Então, é um sintoma, né, muito óbvio, né, de que muita coisa precisa mudar nesse país, nas nossas relações, e isso precisa ser feito a partir, seguramente, né, de uma consciência política mais acurada, né? Mas o que é que você me disse sobre isso? A gente teve as eleições agora, e é uma oportunidade não de fazer uma propaganda eleitoral, mas de dizer, né, que a gente precisa estar muito atento sobre essa representação, né, que vai, de algum modo, cuidar, né, da nossa... de políticas públicas que sejam inclusivas, né, que busquem um tratamento isonômico. O que é que você poderia falar a respeito? Eu acho que um policial que faz isso, né? Esse exemplo desse irmão, dessa jovem, é um exemplo que a gente ouve várias vezes de jovens que são, né, jovens negros que são violentados, abordados, porque a mesma polícia passa em boa viagem, sente o cheiro da maconha e não tem coragem de abordar os jovenzinhos que estão ali na pracinha, por exemplo, jovens brancos daquele espaço, né? Então, assim, e eles, né, esses policiais, eles representam, né, essa sociedade mesmo. Eles representam esse sistema racista que valida essa violência desses policiais sobre os nossos corpos. Né? A polícia, para mim, sempre foi capitão do mato. E para muitos pretos, né, nós não confiamos na polícia. Né? É muito triste dizer isso, de que não existe esse processo de confiar na polícia, né? Hoje eu moro num bairro perto da comunidade onde eu nasci, e aí, se eu estou aqui e ligo para a polícia, ele vai chegar aqui, né? Ou quando ele passa com o carro aqui na frente, eu estou no prédio que eu moro e tal, ou dentro dentro do meu carro, ele vai passar por mim e vai me dar boa noite e tal. Mas quando ele passa por mim, eu estou lá dentro da favela, né? É uma grosseria que se estabelece com os corpos negros, né, dentro dessas comunidades. Então, assim, o posicionamento político, né, o voto é uma maneira, né, é uma forma de se pensar, talvez, uma possível mudança, né, mas Sueli Carneiro, ela tem uma frase que, para mim, é muito importante, que ela diz, entre a direita e a esquerda, eu continuo sendo preta. Né? Nós vamos reconhecer que foram desenvolvidas políticas públicas, né, importantes no governo de esquerda mesmo,
reconhecemos hoje essa extrema-direita violentando os nossos corpos de maneira absurda, né? Mas não vamos ser iludidos que o problema está em Bolsonaro, não. Bolsonaro representa um grupo imenso de pessoas, né, que acreditam em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, e que o mantém até agora no poder, apesar de tantos absurdos que ele vem fazendo. Então, Bolsonaro ele não está sozinho, ele está representando um grupo da sociedade que é racista, que é machista, sabe? Que é tudo de ruim, tudo de mais absurdo que pode se pensar num ser humano, né? Em relação ao que a gente compreende sobre as discussões de direitos humanos, né? Então, assim, é triste, é lamentável, né? Mas é compreender e, ao mesmo tempo, denunciar. Hoje nós temos as redes alternativas, porque antigamente dependíamos de uma televisão, de um rádio, para estar fazendo denúncia, e eles não faziam isto. Jornal, né, tudo vendido para esse sistema nojento, racista. Hoje não, hoje a gente bota lá, coloca no Facebook, porque antes, eu não duvide, esses mercados e tal, quantas pessoas negras, minha gente, historicamente já foram mortas, violentadas, apanharam nesses supermercados da vida. A diferença é que hoje as mídias alternativas estão trazendo para a gente. E antes, quando não tinha internet, não tinha nada, ficava ali, abafava o caso, enterrava o morto e acabou, entendeu? Tá havendo visibilidade, né? Não é porque hoje o Brasil está absurdo, tão racista. Não, minha gente. Nós aqui de Pernambuco, né? Eu sempre digo, nós em Pernambuco, durante 60 anos, uma peça chamada Um Sábado em 30 fez o maior sucesso nesse estado. Eu assisti essa peça uma vez e eu saí dali chocada, porque a graça era em cima de piadas racistas contra 2 empregados negros. E eu vi a plateia rindo. E essa plateia, a plateia pernambucana, que ri do racismo, entendeu? E que depois vai trazer lágrimas de crocodilo, né? Mas que continua ali sendo sustentado pelo racismo, né? Pelo genocídio do povo negro, pelas violências dos nossos corpos. Bem, a gente vai para uma outra etapa, porque aí foram chegando coisas no chat, né? Provocações, e aí a gente vai puxando, esticando a conversa, mas tem muita coisa ainda para colocar aqui, e a Odailton daqui a pouco vai ter uma outra live. Então a gente tem que correr e otimizar o tempo. Mas olha, eu quero demarcar aqui, né, que a gente vai ter sorteio de livros da Odailton Alves, o link está na descrição. Se você não se inscreveu, corre lá para se inscrever, para concorrer aos livros da Odailton. Serão sorteados 2 livros, né, que é o Clamor Negro, é um livro de poemas, e Escrevivências, que é um livro de contos. Né? A Odailton Alves ela, produziu esses livros de forma independente. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Odailton, porque a gente agora vai entrar na tua literatura, nos teus livros, e faz isso com artesania, né? De maneira você mesmo que produz. Conta aí pra gente. Como essas capas, né? O primeiro livro que eu publiquei foi esse aqui, O Clamor Negro. Eu publiquei em 2016 porque eu comecei, assim, tinha os meus textos, né? E aí ia para os cantos, recitava e o pessoal me pedia, onde é que eu encontro o teu texto? Aí eu mandava por e-mail. Aí eu comecei a dizer que absurdo eu mandar meu texto por e-mail, não vou fazer mais isso. Aí eu digitei 20 poemas e em 2016, né, essa arte da capa é de Sua Amorim, uma artista plástica aqui do Recife, e fui imprimir, colei, grampeei e saí por aí, né, nos saraus da vida. Fiz um espetáculo chamado Clamor Negro também, que tem no YouTube, é só colocar lá, Clamor Negro da Odailton Alves, que acha o espetáculo inteiro lá. E esse livro eu já vendi 2.700 exemplares dele, né? Comigo eu só tenho 4 exemplares. Atriz, não é? Sou atriz também. Atriz. Então, aqui eu só trago comigo 4, né? Já vendi 2.700 exemplares. Esse Letras Pretas também é o mesmo sistema, né? Sou eu que faço todo o processo do livro e vendo. E tenho 3 livros por editora, né? Eu tenho o Escrevivências, que vem pela editora Castanha Mecânica, do escritor e editor Fred Caju, né? Ele traz as minhas escritas
em prosa, né, os meus contos e tal, mini contos na maioria das vezes, e é um livro muito bonito, com algumas, né, alguns adrincas aqui, algumas imagens muito bacanas dentro, assim, que Fred tem todo um cuidado para fazer, e tem esse meu livro aqui, que é Os Pretos Prazeres, que eu publiquei agora em plena pandemia. O lançamento dele foi, acho que foi o quê? Comecinho de setembro, se eu não me engano. A primeira tiragem foram 200 exemplares, que venderam todos, e agora chegaram mais 200 exemplares. Inclusive, amanhã ele está sendo discutido no Leia Mulheres de Olinda, que eu vou participar, né, para discutir sobre 50 mini-contos eróticos, e particularmente afroeróticos, que é exatamente para dizer que os nossos corpos não são lugares de dor. A dor nos atravessa, mas a dor vem de fora para dentro. De dentro para fora brota amor, brota desejo, brota afetividade, brota carinho, cuidado. E esse livro ele vai falar sobre isto, vai trazer corpos negros, LGBTs, com deficiência, idosas, sabe? Dizendo que amam, que querem, que sentem. E tem também o Nenhuma Palavra de Amor, que saiu por uma editora da Bahia, a editora Segundo Selo, e que desde o começo de outubro, que eles mandaram da Bahia, eu acho que deve ter ido para Recife, na Europa, porque não chegou na minha mão ainda, sabe? Eu fiquei super agoniada, mas os Correios perderam lá os meus 10 livros que a Bahia mandou para mim. Aí eu estou nessa luta para fazer com que Nenhuma Palavra de Amor, né, chegue na minha mão, que é um poema que, inclusive, eu quero recitar também, já já. Era sobre ele que eu queria, né, falar também, porque tem aqui o Nenhuma Palavra de Amor, mas que não chegou ainda, que é essa coisa dos Correios, né? Mas olha, a gente tem uma sessão aqui que é para você fazer as leituras, que é a leitura de deleite, é um pouco mais à frente. Isso não significa que você não possa, na conversa aqui, intercalar com alguma leitura, com alguma coisa. E aí a gente reserva uma leitura, outra, né, sua, obviamente, também, de uma escrita sua, para fazer quando chegar o leitura e deleite. Aproveitando, eu quero ir aqui nos comentários, né, e para colocar uma fala aqui da Cida Fernandes, grande Cida Fernandes, gratidão, querida, por se fazer presente aqui conosco. E ela diz o seguinte: faço parte da branquitude privilegiada e reconheço completamente essa fala da Odailton. Aprendi e aprendo cotidianamente com as amigas e amigos negros para poder desentranhar de mim o racismo que fica escondido. É muito isso mesmo, né, Cida e Odailton? Todos nós temos, né, esses resquícios, ou talvez até algo muito mais aparente, né, mais revelado, né, de racismo. Mas o que a gente precisa é estabelecer esse curso, né, permanente de desconstrução. E parece-me que a tua atuação através da literatura, através da tua poesia, exerce, né, uma função social poderosa, né, para assim, esse processo. Esse papel das pessoas brancas, né, nesse combate ao racismo, ele é fundamental, porque eu sempre digo que o racismo ele não é problema de negro, ele é problema de branco, porque ele foi criado pelos brancos. E os brancos que vivem na atualidade, que tiverem um mínimo de comprometimento, né, e eu acho que um papel moral mesmo, sabe, de destruir o que seus antepassados fizeram com o nosso povo preto. Então, eu acho que é reconhecer privilégios, é desenvolver práticas antirracistas, sabe? Práticas antirracistas são várias, sabe? Quando você vai à praia, por exemplo, que você vai sentar na barraquinha, você procurar a barraquinha de uma mulher preta, porque você sabe que ela recebe o menor salário da sociedade, que 70% sustenta sozinha a sua casa, então você vai fortalecer o comércio dessa preta. É você comprar livros de escritores negros, é você comprar bonecas negras para doar para crianças negras e não negras, porque as crianças brancas também precisam aprender que o corpo negro é da afetividade. E o que a gente vê é criança negra acariciando bonequinha branca para aprender a ser babá desde pequenininha. Já a criança branca
eu quase nunca eu vejo uma criança branca com uma bonequinha preta para aprender a desenvolver afetividade pela diversidade, por exemplo, sabe? Então, assim, são práticas diversas que nós precisamos ter sempre, né? E o antirracismo, como eu digo, ele para além de Instagram e Facebook, né? É o antirracismo, por exemplo, usar o privilégio de ser branco quando passar e ver uma abordagem policial de um monte de adolescente que às vezes está ali somente andando de bicicleta, sabe? E a polícia faz aquela abordagem violenta. Mas se um senhor branco, uma senhora branca, parar o seu carrinho e perguntar: e aí, senhores, o que aconteceu? Tem algum problema? Eu tenho certeza que a polícia não vai agir com violência como está agindo com eles ali, porque vai se sentir inibido, já que tem pessoas brancas ali observando também, sabe? Então, é a gente não naturalizar, é a gente questionar a ausência de pessoas negras em espaço de poder, é a gente questionar porque nas universidades nós não temos, né, tantos professores e professoras negros e negras, sabe? É você chegar no restaurante e perceber que, na maioria das vezes, as pessoas pretas estão na cozinha ou servindo e não naturaliza, não tem que achar isso normal, sabe? O racismo faz com que as pessoas naturalizem a desumanização dos nossos corpos, a invisibilidade dos nossos corpos, pensar num assassinato de João Alberto e as pessoas ainda perguntarem, por exemplo, ele deve ter feito alguma coisa. Ninguém perguntaria isso se fosse uma pessoa branca, mas uma pessoa negra vai logo tentar justificar o assassinato desse homem. Isso é desumanizar, sabe? Isso é muita crueldade com a gente. Odailton, na tua fala você falou aí de artefatos pedagógicos, né, que para além da literatura, para além do texto escrito, esses artefatos ajudam muito nessa desconstrução, não é? Do racismo. Aí você falou da boneca preta, né? E a Jane Silva ela colocou o seguinte aqui: Odailton, estou gostando muito de sua fala. Como realizar uma educação antirracista eficaz no ensino fundamental com crianças de primeiro ciclo de 6 a 8 anos? Eu acho maravilhoso, assim, né? Desde você começar a trazer a literatura negra, a contar as princesas negras, os príncipes negros, por exemplo, né? É você, quando fazer um teatrinho na sala de aula, pega também as meninas e os meninos negros para protagonizar positivamente. Se você, na época da Páscoa, vai fazer uma Paixão de Cristo, como muitas vezes a escola faz, né? Laica, mas faz. Coloca um preto para ser Jesus, sabe? Uma preta para ser Maria, né? Independente, porque é uma coisa que acontece, não deveria acontecer, né? Porque a nossa escola é laica, mas acontece direto. Mas geralmente são sempre as pessoas brancas que estão fazendo essas interpretações e os negros vão interpretar no 13 de maio aquele corpo escravizado apanhando do branco, né? Então, assim, você, por exemplo, quando vai desenvolver cartazes na tua escola, né? Dia das Mães, vamos fazer um cartaz Dia das Mães, coloca mães negras, né? Trabalha a beleza, não vai colocar somente aquela imagem da mãe negra sofrida, triste, né? Mas aquela mulher negra também para cima, né? Aquela mulher preta também, que é a lutadora, que sai de casa, sabe? Mas Dia do Trabalhador, coloca lá o preto e a preta de frente para o notebook, de terno também, não só aquela imagem dos trabalhos subalternizados. Então, quando você começa a trabalhar dentro da tua sala de aula, desde pequenininho e de pequenininha, né, as representações, né, você vai lá e começa a trabalhar com as criancinhas, a historinha de fulana, né, que fulana foi um herói, que cicrana foi uma heroína, que cicrano foi um cientista que descobriu isso. Então, são detalhes que você vai mostrando para as crianças, né, que as pessoas negras, elas estão muito além dessa história, né, do corpo escravizado, que nós somos, que esse processo de escravidão foi um absurdo, né? Trabalha essa história de que lá na África nós tínhamos realezas, sabe? E trabalha o processo de escravidão, de sequestro, mostra o quanto isso foi cruel, mostra o quanto nós aqui nos rebelamos e lutamos, né? Tira esse texto da passividade. Então, assim, eu acho que tudo que você for trabalhar em sala de aula, né, trabalha os jogos, né, jogos africanos, que tem pesquisa, tem que pesquisar, né, tem que pesquisar. Então, assim, eu acho que trabalha na Aldete Pinheiro, uma escritora que tem literatura infanto-juvenil, uma escritora que mora aqui no Recife,
né? Tem que procurar representatividade, porque aí você vai estar trabalhando não só a autoestima das crianças negras, mas você vai estar trabalhando também o reconhecimento das crianças não negras com relação a uma postura de respeito à negritude, sabe? Essas crianças vão sair dali sabendo que as pessoas negras, né, não são inferiores a elas, porque elas ali naquela escola, elas tiveram acesso a todo um poder da negritude, sabe? Então, eu acho que é isto, é você se prontificar, de fato, a ter essa prática antirracista durante o ano inteiro, nos detalhes, sabe? Na decoração da tua sala, no painel que você for fazer, você traga essa diversidade da população negra, indígena também, sabe? Isso não só no mês de novembro, né, Odailton? Não só no mês de novembro, é sempre, sempre. Então, as pessoas negras precisam se ver bem dentro da escola, sabe? É preciso homenagear, né? Quando você for pensar em homenagear alguém, levar alguém para falar sobre alguma coisa, então também pensar em ter representações negras, né, indígenas dentro desse processo. Isso é fundamental para a construção de uma educação de fato antirracista, desde o maternal, na seleção dos brinquedos que vocês levam para as criancinhas ficarem brincando, até o ensino médio, quando vai se trabalhar literatura, história, filosofia, sociologia, é pensar a educação racializada. Se a nossa sociedade ela é plural, ela é miscigenada, é preciso pensar que a miscigenação também é fruto de estupros de mulheres pretas e indígenas. Não vamos romancear a miscigenação, na verdade, é fruto de muita dor. Mas se nós temos essa sociedade plural, essa pluralidade tem que aparecer dentro da sala de aula. E, historicamente, isso não vem acontecendo. E isto, consequência disto, é a formação que nós temos social, sabe? Eu não estou dizendo que a escola é a culpada por termos uma sociedade racista, mas é aquela coisa, né? A sociedade é racista, a escola funciona para validar o racismo, dali de dentro não acontecem modificações, então a pessoa sai do mesmo jeito com relação a essa perspectiva racial, do mesmo jeito que entrou, ou às vezes pior, né? Então, são esses detalhes, né? Odailton, você percebeu que isso aqui é bem muito uma conversa, né? Então a gente vai falando sobre tudo, as pessoas aqui têm a tua literatura, têm a tua poesia, mas as pessoas de alguma forma estão explorando também aqui a Odailton formadora das relações étnico-raciais, tal, pegando uma dica muito legal e a gente aprende muito. Mas eu queria agora, e tem poesia? Tem, com certeza, sempre tem. Eu vou... essa poesia Não Falarei de Amor, que é a poesia que deu nome ao livro Não Falarei de Amor, né? Que eu não recitei não, essa ainda não, né? Porque essa daqui já é a minha quinta live hoje, viu? E ainda tem mais duas. Não tem problema, vamos lá. Isso aqui é um repositório, é uma memória. Né? Então, mas o Não Falarei de Amor, a minha pergunta é, eu não recitei essa não, né? Eu estou cumprindo as lives, que não está funcionando direito, mas eu vou até pegar o auxílio do livro, porque eu tenho ele de cor, mas chega um momento que o cansaço já nos tira até a memória. Eu imagino. Né? Aí diz assim: não falarei de amor, não adianta pedir, implorar, chantagear. Não falarei de amor, nem se esse for meu último verso. Nem se o amor foi embora, só de pirraça. Meu amor morre de graça. Meu amor dorme na praça. Eu não falarei de amor enquanto a juventude negra estiver sendo exterminada. O meu amor está congelado na gaveta de um necrotério. Eu não falarei de amor enquanto meus pretos e pretas forem encarcerados. Meu amor está algemado, com passaporte direto para o cemitério. Não falarei de amor enquanto eu for a carne mais barata do mercado. Meu amor tem mãos calejadas e panela vazia. Não falarei de amor enquanto meu padrão for ridicularizado. Meu amor tem autoestima baixa, pisada por essa sociedade doentia. Não falarei de amor, não adianta, o meu amor ficou do outro lado do Atlântico e não foi escravizado. E um dia, quem sabe um dia, ele brota em poema. Por enquanto, meu verso é edema, inchaço de dor. Minha poesia sangra,
e mancha as brancas páginas do livro do colonizador. Que poderoso, viu? Que poesia bonita, potente, aguda, né? Cáustica. Odailton, eu sei que a gente tem ainda umas coisas a cumprir aqui, mas eu queria que rapidamente, se possível, você falasse um pouco sobre essa figura, Zumbi dos Palmares, né? E essa figura, né, esquizofrênica que está aí na fundação, aí um pouco agora da Odailton cidadã, indignada aí também, né? Na verdade, eu acho que quando eu penso no presidente, né, da Fundação Palmares, ele, para mim, também não me surpreende, né? Porque ele é a representação, né? O Sérgio Camargo, ele é a representação plena desse governo que está aí, minha gente. Eu ficaria surpresa se, se esse governo colocasse, né, uma figura da luta, da militância, né, uma figura, se colocasse alguém do movimento negro unificado, que tem uma história aí e tal. Aí eu ficaria surpresa, mas esse não me surpreende, e é muito típico desse governo pegar um preto de estimação, né? Ele já faz isso, ele tem lá o preto de estimação dele, aí ele vai lá, pega um outro preto, o Sérgio Camargo, e coloca ali para invalidar, né? Invalidar toda uma luta e dizer, por exemplo, que racismo não existe, dizer que a escravidão fez um bem, né, ao povo negro, né, que é um absurdo você pensar dessa forma. Né? Eu sinto, na verdade, uma tristeza pela família dessa pessoa, porque ele veio de uma família de militantes, e aí quando deve ter um desgosto arretado o pai dele, né, vendo um filho trazer, e ao mesmo tempo é muito triste por ele, sabe? Porque está se vendendo também. Ou então ele é um doido mesmo, né? Uma esquizofrenia. Eu acho que eu não posso nem dizer que ele é um doido, porque eu acho que é muito triste a gente patologizar Pois é. esse tipo de postura, né? Não, às vezes é até um oportunista, sabe? Mas que ele, sendo um preto, ele nunca vai gozar dos privilégios da branquitude. Ele pode até repetir o texto da branquitude, mas gozar dos privilégios do ser branco, ele nunca vai gozar. Né? E aí vai querer violentar absurdamente a figura de Zumbi dos Palmares, que para a gente, né, junto com Dandara, são figuras de referência, são figuras de resistência, né? A gente pensa em Palmares, e como bons pernambucanos bairristas, né? Palmares era uma capitania pernambucana, então o Zumbi dos Palmares era pernambucano. Não é à toa, né, que temos a tristeza de compreender que Zumbi teve sua cabeça exposta no centro do Recife, porque Recife era aquela capital da capitania pernambucana. Então, é uma figura que nos traz orgulho, né, resistência, né, é aquela coisa, vamos fazer Palmares de novo. Acho que hoje eu participei de um evento que o texto era esse, vamos fazer Palmares de novo, né, no sentido de que nós vamos precisar nos aquilombar para sobreviver a todo esse processo, né, avançamos tão pouco, né, que precisamos avançar muito, mas avançamos um pouquinho, e agora todo esse processo de retrocesso, sabe? Então, no aquilombamento, naquele processo, às vezes, do nós por nós vamos conseguir resistir. E isso nós aprendemos com Zumbi, com Dandara, né? Com Aquatune, sabe? Com Teresa de Benguela, né? Nós aprendemos com as nossas ancestrais, né? Com Luísa Marim, né? A ter essas estratégias de sobrevivência, não baixar a cabeça para o capitão do mato nem para o senhor, né? Porque hoje nós não temos mais senhores, eles não se iludam disso, né? Nós estamos também desenvolvendo estratégias de sobrevivência e de aquilombamento, né? Sabemos que ainda é muito fragilizada, porque o sistema é todo contra nós, mas não baixamos a cabeça, né? Então, assim, salve a vida inteira, Zumbi dos Palmares, Dandara e todos e todas que vieram com eles, né? Trazendo essa resistência a esse processo
de violência, de escravidão, né, que começou há séculos e que hoje em dia é configurado de outra forma, mas que continua também sendo tão violento para a gente. Ok, Odailta, a gente vai agora para uma parte que é um depoimento aqui de uma amiga, né, lá de Ilhéus, na Bahia, que conhece a tua poesia, que trabalha a tua literatura na universidade, e eu quero compartilhar aqui essa presença querida, não é? Que é a da Josane Souza, professora Josane Souza, da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. E, e é isso, vamos ouvir o que a Josane tem a dizer sobre a obra, né, da Odailta Alves. Boa noite. É com muito Na verdade, eu prazer inverti aqui, que faço pequenos mas depois a vídeos gente para coloca a falar com da a Josane. Rita. Essa é a Deise Moura. Deise Eu Moura. adoro ler suas obras porque toca muito ao coração, né? É uma escritora que fala sobre gênero, raça, classe, religiosidade, entre outros temas, com a aridez necessária, com a ternura e com a beleza. Uma arquiteta das palavras, poetisa, que não é capaz de fazer o Dailton Alves. Né? Vejam bem, olha como tece as palavras. No seu livro Clamor Negro, do poema Consciência Negra. As portas do novembro abertas e ouve-se o bocejo da consciência. Houve algum problema aqui na conexão, não sei. Deixa eu retomar aqui, tá? Eu acho que houve algum problema. Você me escuta direitinho aí, Odailton? Eu estou te escutando. Às vezes acontece disso, né? Eu não São sei o que que os houve. engarrafamentos da vida. Mas deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Enquanto estás recuperando aí, eu vou recitar uma poesia. Pronto, vamos aproveitar enquanto eu conserto aqui. Vamos Eu lá. acho que foi um problema de conectividade mesmo, já está aqui pronto, mas vamos ouvir sua poesia sim. Sou negra, bela como a noite em pleno eclipse. O tronco pisou minhas raízes, mas resisti. Sou folhas, flores, frutos, madames, donzelas, meretrizes. Meus cabelos encrespam o padrão. Meus seios não amamentam mais o filho do patrão. Os lábios carnudos cospem a história. Sou Dandara em Palmares, Luísa Maim nos Malês, Carolina de Jesus despejando toda a dor, Teresa de Benguela liderando o quilombo, enraizando minha cor. Sou mulher, mares, raios, rios, dona do meu terraço, senhora do meu terreiro, mulher negra, mulher de brilho. Vamos embora de poesia. Vamos embora. Joga outra poesia aí, tem? Tem, mas tem uma poesia que não falta aqui, viu? Vamos lá. E aí, a gente tá. É impossível a gente não falar também das dores, né? Dentro dessas situações absurdas. Senhoras e senhores que dormem tranquilamente sobre os brancos lençóis de 200 fios, saibam que trago no peito um coração vazio, onde o sono nunca mais fez morada, onde a saudade é amante e a morte namorada. Tem um preto morto ali, ali, ali. Tem uma preta morta ali, ali, ali. Era Valdir de 16 anos. Era Wilton e seus tristes enganos. Era Janaína, Regina, Marielle, Maria, tantas mães pretas chorando sobre as camas vazias. Morreu no quintal de casa, tentando fugir pelos fundos. Morreu porque era preto e não dava audiência para o mundo.
Morreu porque estava em atitude suspeita, correndo para pegar o ônibus depois de um dia de luta. Morreu porque era preta e julgaram-na logo ser puta. Morreu porque era filho de catadora de lixo e passou no vestibular. Morreu porque era vereadora negra e ousou denunciar. Morreu porque é a carne preta que essa sociedade quer exterminar. Que bacana. Agora vamos compartilhar aqui a fala de Deise Moura, né? Aí eu aproveito para apresentar a Deise Moura. A Deise Moura é professora da Universidade Federal de Pernambuco, ela coordena o NEAB, né? Que é um núcleo de estudos sobre África, sobre o racismo, e vem com a fala também muito poderosa aí, e representando, né, falando um pouco sobre essa atuação vigorosa da Odailta, tá? Vamos lá agora para compartilhar. Boa noite. É com muito prazer que faço esse pequeno vídeo para falar de uma querida, uma escritora, que eu adoro ler suas obras, porque toca muito ao coração, né? É uma escritora que fala sobre gênero, raça, classe, religiosidade, entre outros temas, com a aridez necessária, com a ternura e com a beleza. Uma arquiteta das palavras, poetisa, que não é capaz de fazer o Dailton Alves. Né? Vejam bem, olha como tece as palavras. No seu livro Clamor Negro, do poema Consciência Negra. As portas do novembro abertas e ouve-se o bocejo da consciência adormecida. Nas escolas, soam os tambores, maracatus e capoeiras, que passam o ano esquecidas. Desfilam nos pátios e praças, maquiando a lei, duramente estabelecida. Parem! Negro não é folclore. E o sofrimento diário? E o racismo com suas feridas, que pulsa na sala de aula? Cadê as belezas da África? Cadê? E a literatura do meu povo? Seus heróis e suas lutas? Minha cultura é linda, meu tambor tem axé, mas não adianta rufar numa instituição que ainda não respeita a sua fé. Silencia essa cultura racista, não quero ser o exótico, o erótico, mulatas, sambando para turista. A consciência deve ser alimentada toda hora, todo instante, e é consciência negra assim, nada de consciência humana. Pois nesse solo derrapante, quem cai é negra, é preta. Sejamos bem francos, fazer o quê? Numa escola que não me representa. Melhor desistir e lavar carros de branco. Fazer o quê numa escola onde minha história é silenciada? Lá eu sou escrava, vinda senzala e só. Minha beleza é ridicularizada, meus orixás viram demônios e a angústia dá um nó. Minha negritude pede respeito. Quero mais que um currículo novo, quero professores formados e a sala de aula sem preconceito. Isso é a poesia de Odailton Alves. É uma escritora negra, comprometida com o enfrentamento ao racismo. Eu acho que, se você ainda não leu, não perca. Entre as várias obras que ela faz, né? Além das poesias, contos, crônicas, inclusive contos eróticos. Então, a Odailton passeia, né? Para falar sobre os nossos dramas universais. O amor, o ódio, a raiva, a alegria, o desejo por reconhecimento, justiça e a luta em relação ao enfrentamento ao racismo.
Eis uma poetisa que diz exatamente muito do que eu quero dizer. Parabéns, Odailton, pela sua obra, sua garra, sua força. Caminhemos juntas. Axé. E aí, Odailta, contigo. Que linda, Deise é uma queridíssima, maravilhosa. Só agradeço, na verdade, com muito carinho. E é uma professora que também vive aí, assim, desde me dá muita esperança, né? Porque ela está ali naquele espaço universitário, formando professores, na luta para formar professores, né, dentro de uma perspectiva antirracista. Então, ela e tantas outras, né, ainda que são poucas, mas Cissa Reis, a Auxiliadora Martins, Luísa Botelho, Luísa Reis também. Então, assim, isso das mulheres que eu estou trazendo, né? Tem alguns homens também, José Milton. E aí é maravilhoso poder ouvir dela, que para mim também é uma referência, né, enquanto mulher negra, dentro desses espaços, dessa luta antirracista, né, isso também me inspira, porque assim, quando eu escrevo, eu tenho que primeiro beber um pouco também, além da minha vivência, eu tenho que beber das teorias, eu tenho que me apropriar também mais de alguns discursos, e aí são a partir de algumas coisas também que a academia me traz, né? É muito da vivência, mas também a gente não vai desprezar, né, de jeito nenhum. Precisamos ocupar as universidades. E eu fico muito feliz quando eu vejo um depoimento tão lindo como esse, né? De Deise. Adoro. Obrigada, querida. Tem mais outro depoimento, que foi o que eu antecipei e coloquei né, eu troquei aqui, que é o da Josane, que eu já havia apresentado. Eu aproveito para agradecer muito à professora Deise Moura, né, pela disponibilidade, pela presteza. Ela que está nesse período, né, de fim de ano, participando de muitas bancas, tem tarefas muitas aí, mas que parou para dedicar um momento para nos dar, né, essa atenção e esse depoimento. E diz para o Dailton Alves tudo, né? Então, ficamos muito honrados aqui e agradecemos, reforçamos aqui, endossamos a nossa gratidão. E aí eu quero compartilhar o depoimento da Josane agora, tá? E salve minha avó preta, que abortada pela escola, pariu todo o conhecimento do mundo. Nunca foi negra cativa, tatuava a palavra liberdade nos desejos mais profundos. Benzia, tirava olhado, tirava daquele chão molhado de ancestralidade as letras que a encantavam. Letras, frutos de muitos bordados, tecidos em cada ruga do rosto, com as caretas e risadas, extraídas do ventre das narrativas que ouvíamos com tanto gosto. Noites chuvosas, raios, trovões, e as palavras brilhavam na escuridão, não clareavam, enegreciam um padrão. Tudo era lindo, lendas, mitos, memórias, pretamente belo, com sabor de manga tirada do pé. Sem agrotóxico acadêmico, mangas doces, azedas, maduras, que brotavam daquela mulher. Esse é o poema Reverência Negra, da poeta Odailton Alves, que está presente no livro Letras Pretas. Falar da poesia de Odailton Alves é sempre um mergulho, né, na nossa ancestralidade, no nosso íntimo, né, no nosso eu mais profundo. A poesia de Odailton representa, né, essa história que foi abortada pela história com H maiúsculo, né, e que a literatura vem dando conta. E Odailton Alves representa essa literatura no Brasil. Né? Ela dá conta de recontar essa história através da sua lírica, através da sua poesia. Então, é muito importante que as pessoas leiam Odailton Alves, que as pessoas conheçam, porque em breve a gente vai ouvir falar muito dela, né? Pela potência, pela magistratura que a gente percebe em seus versos, em seus poemas, né? Em suas rimas de escrita. Por que, Odailton? Zane é uma irmã, né? Zane é aquela irmã que a gente não pode. Ela mora na Bahia, né? Tá morando em Ilhéus, mas
Foi um presente que eu fui participar de um simpósio na UNEB, quando eu estava fazendo mestrado. Aí, assim, encontrei Josane, e aí Josane ficou na minha vida, né? Já vem para Recife, aí fica na minha casa, vou para Ilhéus, fico na casa dela. É aquela irmã, para ligar e falar sobre mil coisas, não só sobre o racismo, mas muitas vezes acaba parando no racismo, né? Porque o racismo é danado, nos atravessa, é cruel demais. Mas, assim, a gente fala muito sobre afetividade e troca afetividade. É uma pessoa que eu amo, assim, uma irmã. Ela sabe o quanto eu amo e me emociona, né? Uma incentivadora da minha escrita, sempre incentivando, sempre me fortalecendo. É maravilhosa. É assim, são mulheres como Deise, como Josane, né? Que também me impulsionam, sabe, a continuar, a produzir, né? Porque às vezes a gente fica assim, gente, assim, é tanta tristeza, sabe? Mas aí vem essas pessoas e tocam na gente, mostram para a gente o quanto que a gente faz é importante e tal. E aí a gente diz, não, vamos embora, vamos retomar o processo, que a gente não está só, né, dessa gira, tem gente aí também que está fazendo o processo, e vamos embora. Ok. Odailton, a gente vai para a parte da leitura e deleite, mas antes, eu sei que está bem em cima aí, porque você tem uma live agora de 7 horas, gente, vê só. Exatamente. E aí, é o seguinte, a Cida Fernandes, não sei se você vai ter condição de explorar isso, mas ela coloca aqui o seguinte: eu descobri numa pesquisa há alguns anos atrás que existem centenas, se não milhares de inventos de povos africanos que nunca foram reconhecidos. Você pode falar sobre isso? O que é que você tem de informação a respeito? Olha, eu não sei te falar com propriedade dessa pesquisa. Assim, eu também li algo, mas muito superficialmente. E como a gente também não tem a obrigação de saber de tudo, na verdade, né? Sim. Aí eu acabei não me aprofundando muito nessa temática, né? Assim, eu procuro procurei me aprofundar mais na questão linguística, por exemplo. Então, nós sabemos que mais de 2.000 línguas e dialetos foram trazidos para esse país, que na língua portuguesa nós temos mais de 4.000 palavras de origem africana que usamos cotidianamente, né? Como E nem nos damos conta, né? bunda, marimbondo, caçula, quitanda, né? Tandengo, tantas palavras, sabe? E a própria diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Para a gente observar, o nosso português ele é muito mais vocálico e o português de Portugal é muito mais consonantal. Aquele português de Portugal que a gente ouve o R, a gente ouve o L, né? Já a gente não, a gente torna o L, papel, a gente não diz papel. Então, essa característica é a característica também das línguas, né, de algumas línguas africanas, a vocalização, né, muito da norma não padrão que nós temos também vem de influência de línguas africanas. E aí é compreender e deserarquizar essa questão de língua. Não existe de variedade linguística, não existe a variedade melhor ou pior que outra. Toda variedade, padrão e não padrão, é importante para o povo que a fala, né? Agora, é importante saber que a norma padrão é privilégio, é espaço, é poder. Então, se a gente pode se apropriar dela, até para poder subvertê-la, é importante, né? E a escola é um dos espaços. Ok. Bom, a gente vai seguir agora para a leitura e deleite rapidinho, enquanto o Aldailton ajeita aí, eu acho que já está engatilhado, mas eu já quero reforçar aqui o convite, né? Quer dizer, fazer o convite, que próxima segunda-feira agora, dia 23 de novembro, a gente tem uma conversa com um escritor e crítico literário, amigo lá do Paraná, José Castelo, um importante crítico literário brasileiro, e que vai nos dar a honra, né, de estar aqui jogando conversa dentro. Em seguida, para concluir essa série de lives, a gente vai receber na quinta-feira, dia 26, a escritora gaúcha Heloísa Pires Lima, né? Ela vai fechar essa série especial de lives. Então era isso que eu queria reforçar aqui e irmos para a leitura e deleite.
Contigo. Vamos lá pensar em algumas leituras. Desse livro Letras Pretas, eu vou ler o poema Não Sou da Paz, né? O poema Paz. Ele é baseado, na verdade, no conto de conto do Marcelino Marcelino? Freire. Eu já tive o prazer de ler para Marcelino. Ele disse: Odailton, o seu poema, ele vive por si mesmo, porque ele vai trazer a minha versão desse conto, né? Aí eu fiquei muito feliz com a aprovação do escritor, porque Marcelino é um parceirão também nas Claro, lutas, né? gente finíssima, cara. Aí, diga assim, não sou da paz, não sou. Quero que a paz queime no inferno. Essa paz branca que protege o homem de terno, a paz que silencia os oprimidos e valida o cano do Estado, não quero. Não quero a paz que chama de louca a preta que grita a morte do seu filho, a paz que sai da boca de quem puxa o gatilho. Ah, se eu pudesse, eu mataria essa paz. Paz dos hipócritas, covarde, que nunca me olhou nos olhos, paz partidária, de direita, institucional, que não serve a todas e blasfema que todo mundo é igual. A paz não chega à criança que pede dinheiro no sinal ao invés de estar na escola. A paz não contempla a preta jogada na rua com frasco de cola. A paz não tem nada a ver com isso. A paz não existe no silêncio da madrugada, com a carne preta deitada embaixo das pontes, sobre os bancos de praça, calçada. Não quero essa paz de fachada. Na favela, a paz veio fardada. Invadiu o barraco de Dona Regina e levou para sempre o seu filho. Dane-se essa paz e todos os que vivem nela, e todos os que vivem dela. A paz me joga nos trilhos para o metrô me calar. A paz mora na Avenida Boa Viagem e bate panela. Essa paz não constrói meu futuro, não me protege. A paz me deixa em apuros, morta de fome. A paz não é bandeira preta, não é pomba preta, não é carne preta. A paz é branca, de branco para branco. Não protege toda a sociedade. A paz é a cabeça de zumbi entregue de bandeja no centro da cidade. Não quero paz que não me represente. Essa falsa paz eu destruo com versos e dentes. Que boniteza, Odailton. Né? Muito lindo, muito forte. E aí, eu estou terminando aí de organizar um novo livro, porque parece que assim, parece que eu vou morrer amanhã. Eu fico escrevendo. Mas na verdade, eu estou selecionando alguns poemas que eu já tenho antigos, são para além dos poemas aí da luta mesmo, né? E que eu queria também trazê-los. E um dos poemas e que não vai deixar de transpassar a questão da negritude, mas ele vai trazer também essa coisa mais também da afetividade, que diz assim: meu coração carrega dores de hoje, seculares, que não se enxergam contemplando a pintura. Suas batidas são descompassadas. Ele come os espinhos servidos na sala de jantar e sonha com as flores. Quando entrar, tire o sapato, pise leve, não faça barulho, cante cantigas de niná, pois aqui dentro moram dores acorrentadas em meus porões e naufrago ao senti-las acordar. É aquela coisa, né? Quando chegar no coração, chegue de leve, né? Porque muitas vezes aquela ideia de que a mulher negra é a mulher forte, né? Muitas vezes a mulher que não precisa chegar com afetividade, que são discursos racistas, e que isto é uma falácia, né? É uma coisa que nos violenta. E eu queria também trazer desse livro, eu vou trazer um ponto mais comportado, né? Que é um livro... Eu fiquei curioso pelos contos eróticos a que a Daisy se referia, né? É proibido para menores. Mas já tem aqui, né? Eu coloquei, inclusive, na capa, é verdade, eu coloquei aqui, livro proibido para menores de 18 anos, para depois dizer que eu estou sendo inconsequente, né? Irresponsável. Sim. Mas esse daqui que eu vou ler agora, ele não tem nenhuma palavra assim, obscena, nada não.
Apesar que a gente é tão hipócrita, né? Esses meninos Essa já coisa de têm muito mais obsceno, né? vocabulário, e esses meninos têm um vocabulário Pois tão é, mais apurado que a gente. Mas, pois enfim, é. Tão estamos no espaço sofisticados. escolar tão sofisticado, mas não precisamos fortalecer ainda mais, né? Então, Pois é. o título é Ménage à Troyes. Eu sempre digo que esse meu livro é um livro de literatura erótica pedagógico, porque ele, para além de trazer o erotismo, ele vai discutir algumas questões que a gente naturaliza muito, né? Que Erasto confessou na frente das duas que o seu maior desejo era fazer sexo a três. Camila, tentando disfarçar a vergonha diante da prima, disse que ela não desse ouvidos, pois o namorado era muito brincalhão. Dali a 2 semanas seria o aniversário dele. E como uma boa namorada, preparou tudo para realizar o sonho do rapaz. 6 garrafas de vinho, um jantar para 3, reservado no motel mais caro da cidade, hidromassagem, sauna e o teto emoldurando as estrelas. Erasto foi o último a chegar e ficou perplexo quando viu Camila banhada em sorrisos, sentada na cama com Marcos, a acariciar-lhe os lindos cabelos crespos. Que diabo é isso? Meu amor, você disse que o seu maior desejo era homenagem a Troar. Estamos aqui para realizar. Você está doida com um macho, meu primo? Por que não? O seu primo, sim. Minha prima estava ocupada. E vamos beber e nos divertir, pois o aniversário é seu, mas a festa é nossa. Conhecendo bem a filha de Oiá, que tanto amava, o aniversariante sabia que se fosse embora, iria sozinho. Então, bebeu uma garrafa de vinho num gole só, sentiu o veneno escorrer-lhe sobre o peito, seguiu para a cama e jantaram-se famintos os 3. E aí, nesse conto, né, a gente vai quebrar com essa ideia quando vem para Ménage à Troyes, é o homem com 2 mulheres, né? O homem agora vai pensar em dividir a tua esposa com o outro, que aí isso machuca toda uma masculinidade. Então, esse texto é um texto, esse livro é um livro que vai protagonizar muito prazer feminino, majoritariamente prazer feminino lésbico, tem encontros com homens gays, mas existe com pessoas trans, mas existe uma quebra das masculinidades, uma desconstrução das masculinidades dentro do livro. E para mim é maravilhoso ter vendido 200 exemplares em plena pandemia. Tá, agora eu pedi para imprimir mais 200 que chegaram essa semana. Então, para mim, tem sido maravilhoso poder estar trazendo também esse local do desejo, do prazer, do afeto, quando a gente é transpassado também por tanta dor cotidianamente, né? Minha gente, o tempo está passando, realmente. Eu já agradeço. A gente vai encerrar. Ô, Dailton, é o seguinte, a gente vai para o sorteio, é muito rápido aqui, tá? E vou soltar a vinheta aqui. Olha só, as pessoas que foram sorteadas, né? Saiu o número 20, a inscrição de número 20, que é a Rosiane Ferreira. A Rosiane Ferreira, ela é de Recife, tá? E do bairro do Vasco da Gama. Então, a Rosiane vai levar o primeiro livro, né? Que é o Clamor Negro, um livro de poemas. E a segunda pessoa que levou o prêmio é Adriana da Silva Bezerra. Adriana da Silva Bezerra é também do Recife, do bairro de Campo Grande. Né? E aí ela sugere aqui... Oi? Vizinha? Minha vizinha. Mora aqui também, em Campo Grande. E aí ela sugere para a gente trazer aqui o autor Raimundo Carreiro. O autor Carreiro veio para cá na 10ª edição. A não ser que seja num outro momento, tal, mas ele participou aqui já do Conversa com o Escritor. Então, Dailton, parabéns, né, às vencedoras, a Rosiane e a Adriana. Parabéns pelos prêmios. Eu vou depois repassar esses endereços para o Dailton. E aí ela vai dedicar e vai encaminhar de forma muito generosa, né, para essas leitoras, para esses frequentadores aqui do Conversa com o Escritor. Gratidão por isso.
E eu quero endossar também a minha gratidão à Odailta, né, por estar aqui até agora. Faltam 4 minutos para ela começar outra live. Não sei como é que ela vai negociar. Eu criei um problema para você, Odailta, desculpa. Mas olha só, as suas considerações finais aí, e para gente encerrar. Certo. Eu quero agradecer, né, a conversa com o escritor, a Escola Dom Vital, que está sempre aí fazendo a diferença na nossa educação. Dizer que foi uma alegria, né, um fortalecimento estar aqui. Agradecer as pessoas que estavam aí comentando, todos os estudantes, a gestão, Delma, minha querida, né, e dizer que é isso, né, nós temos essa prática antirracista, né, cotidiana, que um pouco do que eu trouxe aqui tenha tocado, né, vocês, isso já me deixa muito feliz. E dizer que espaços como esse são extremamente importantes para essa construção de uma sociedade diferente, né, onde as diferenças não gerem desigualdades, porque nós não somos todos iguais, nem nunca seremos. E é importante valorizar as diferenças, porque é a partir delas que nós aprendemos. O problema é diferença que gera desigualdade, isso é violência, isso é cruel, isso é desonesto, isso nos mata. Né? Então, só tenho que agradecer e me despedindo para poder tomar uma água e iniciar uma outra live. E depois ainda tem uma outra ainda. Eita lá! 8h20 às 9h30. Gratidão mesmo. Valeu, quero agradecer aos estudantes que estiveram aqui. Por favor, frequentem, se inscrevam no canal, sigam no Facebook. E me sigam também no Instagram, Odailta Alves. Pois é. É isso mesmo. Vamos fazer essa divulgação mesmo, Odailta, da sua poesia, do que você vem publicando lá, não é? Ajudando, né, nessa desconstrução do racismo e ajudando a subjetivar, né, de maneira potente essas identidades, tá? É isso e até mais. Até mais.